Oi, Radhe Radhe. Então tá todo mundo aí de novo? Você tá assistindo, né, Nila? Então essa gravação de hoje, ela vai... Esse vídeo, ele vai ter várias unidades de gravação. Então a gente está a 21 segundos da quarta unidade de gravação. E o assunto é Vairagyam, né? Entender... A gente estava vendo, na hora que caiu, tá todo mundo aí, né? Na hora que caiu essa conexão mais uma vez, a gente estava falando sobre a maldição que Parikshit Maharaj leva do Shringi, desse Brahmana menino. E esse menino, então, depois que ele recebe a maldição, ele faz uma reflexão profunda. Ele tem duas opções. Ou ele tenta neutralizar a maldição através de sacrifícios, usando o seu poder de rei, sua influência como rei, e fazendo isso, ele vai transferir a reação pecaminosa para os seus filhos nas futuras gerações, para os seus, né, para os seus netos, bisnetos e assim por diante. Então, essa é uma opção que ele tem, uma alternativa. A outra é ele aceitar na sua cabeça a ofensa, a maldição. Acatar, não, eu fiz uma coisa errada mesmo, eu sou culpado por ter ficado dominado pela raiva, e por isso esse menino está coberto de razão quando ele chega para mim e me manda uma maldição tão barra pesada assim, né? Assim, não tem jeito, que eu vou ser picado pela serpente alada Takshaka, que ela é muito poderosa, muito mística, né? Então, nesse momento, Parikshit Maharaj, ele acata, né? Que nem como nós estávamos lendo ontem, Tate no Kampam Susamikshamanou. Esse verso é muito importante, que nesse verso o Senhor Brahma está falando para Krishna que eu aceito na minha cabeça a responsabilidade sobre tudo que eu jamais fiz ao longo de todas as vidas, nesta vida. Você, Krishna, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Ninguém tem responsabilidade sobre nada que eu tenha feito na minha vida, sobre nenhuma escolha que eu tenha feito na minha vida, porque eu tenho essa independência para fazer essa escolha. Então, quando o Parikshit Maharaj ele aceita a maldição, aí ele fica tranquilo. Mas aí ele fica tranquilo, vírgula, porque ele vai para o seu palácio e ele fala para a esposa, fala para Draupadi, perdão, estou viajando aqui, ele fala para, não me lembro o nome da esposa dele, mas enfim, ele fala para toda a família, os ministros, olha, estou chegando, agora eu vou me preparar para o momento final da minha vida. Então aí ele faz Vairagyam. Ele primeiro renuncia, primeiro ele se desapega de todo aquele aparato que ele tem como rei. Ele, na verdade, ele é praticamente o imperador do planeta inteiro, ele é muito poderoso. Então ele deixa tudo aquilo para trás e ele se refugia aos pés de lótus de Shukadeva Goswami. Então primeiro ele faz Vairagyam e depois ele recebe Tattva Gyan de Shukadeva Goswami, Tattva Siddhanta, certo? Então esse é Parikshit Maharaj. Aí depois, qual é o próximo na história? O próximo é, a gente já entendeu por que Vairagyam, fatalmente você vai praticar Vairagyam primeiro, né? Até você mesmo, você está assistindo, você de repente já foi ao templo. Imagino que a maioria de vocês já foi a Gauravani Gaudiya Mata, Ganga Mata Gaudiya Mata, a algum templo, né? Então você, quando faz o movimento de ir ao templo, ou até mesmo o movimento que você está fazendo para estar assistindo, para estar aqui trocando essas ideias, você está praticando o Vairagya. Você está renunciando a uma série de coisas.
filhos, netos, marido, mulher, preocupação com dívidas, que todos nós temos dívidas, né? Não só dívidas financeiras, mas dívidas emocionais e tudo mais. Então, tudo, pelo menos para esse momento, você renuncia para você poder participar. Então, se você não renuncia, se você não, porque vairagyam é uma palavra muito interessante, porque ela é a combinação de vai, que quer dizer sem, com S, contrário de com, raga, sem raga, né? Porque a nossa raga, pelo menos falando por mim, a minha raga, o meu raga é o apego ao desfrute com o meu corpo, com a minha mente, com a minha inteligência, com o meu ego, né? O meu apego é eu observar a minha vida como uma oportunidade de explorar o outro, de explorar os objetos à minha volta, as pessoas à minha volta. Então, quando eu faço vairagyam, eu estou deixando de lado esse tipo de atitude, né? Isso a gente pode chamar de renúncia ou desapego. Porque aí você vai substituir este raga pelo outro raga, né? E aí você vai ter que construir esse outro raga, porque esse outro raga, ele não é, no momento, uma expressão natural do seu coração. Você pode ter, assim, vislumbres, né, de como é lindo você ter esse tipo de apego, em vez de ter apego por aquilo que vai te deixar na mão, eventualmente, o corpo, os familiares e assim por diante. Aí, então, o próximo é o Brahmana de Pragjyotisapura, porque aí, quando o Parikshit Maharaj começa a contar a história para a mãe, ele começa a falar deste Brahmana que morava na cidade de Pragjyotisapura, onde todos adoram Kamakya Devi, que é uma manifestação de Durga Devi, né? E ele passou pela mesma experiência que Parikshit Maharaj. Ele recebeu o Gopal Mantra. Ele adorava Durga Devi porque ele queria opulência, ele queria riqueza. Mas aí Durga Devi viu, esse menino, ele tem um coração sincero. Eu vou dar para ele algo que vai tirá-lo do lado da estrada, né? Ele não vai mergulhar no descampado da estrada procurando alguma coisa. Ele vai fixar a atenção dele na estrada. Então ela vai dar Gopal Mantra para ele, num sonho, né? Num sonho, ela aparece para ele, ensina para ele Gopal Mantra, fala alguma coisa, canta 3 vezes ao dia, isso, aquilo. E aí ele acorda assim, imagina se ele sonhar com Durga Devi. Muito forte, né? E aí quando ele começa a cantar Gopal Mantra, aí automaticamente a primeira experiência a qual ele é submetido naturalmente pela potência, pela Shakti do mantra, é que ele se afasta da família, ele deixa a cidade e ele se torna um mendicante. E ele vai procurar assim, mas qual é a história desse mantra que está me deixando completamente virado de cabeça para baixo? Tudo que eu pensava que era antes não é mais? Aí ele visita vários lugares sagrados, onde diferentes sadhus, karma sadhus, gyana sadhus, Vaishnava sadhus, né? Ele vai conhecendo diferentes manifestações filosóficas, diferentes pontos de vista, que de certa maneira para ele, porque ele assim, o Parikshit Maharaj descreve que ele, diferentemente de quase todo bom Brahmana, ele é ignorante, ele não tem conhecimento de Veda Shastra, né? De repente ele nasceu numa família de Brahmanas, então ele é chamado de Brahmana, mas ele é pobre, natural para um Brahmana e ignorante. Então a única coisa que é como uma luz na consciência dele é o poder daquele mantra que ele recebeu do seu Gurudeva, Diksha Gurudeva, que no caso muito especial Gurudeva, que é Guru Mataji
Durga Devi. Então ele também faz Vairagya. Ele deixa de lado todo aquele aparato que ele tinha, a concepção que ele tinha de adoração a Durga Devi em busca de benefício próprio, e aí ele começa a trilhar o caminho dele. Né? E aí, nesse trilhar do caminho, ele eventualmente vai chegar aonde? Ele vai chegar a Braj. Maturar, ele não tem um sonho com o seu Shiva, se o Shiva ordena ele para ir para Maturar? Sim, tem. Uma das passagens dele nessa busca é que ele fica meio desequilibrado quando ele está em Kashi, em Varanasi, com os sannyasis mayavadis. Ele fica muito impressionado que os sannyasis mayavadis têm exatamente o que ele não tem. Os sannyasis mayavadis, eles são profundamente conhecedores dos Shastras. Só que eles, apesar de ter essa profundidade de conhecimento, eles têm a orientação no sentido contrário, né? No sentido contrário de Bhakti, no sentido contrário à descoberta do amor verdadeiro, né? Mas ele fica confuso, porque como ele não tem Jnana, ele não tem conhecimento, qualquer pessoa que fale de Jnana para ele, uau, que maravilha. Aí nesse momento que ele está quase que deixando de cantar os seus mantras, aí Shiva e Durga Devi aparecem juntos no sonho e falam: você deixa de ser bobo, para com isso, você está se deixando atrair e iludir por esses sannyasis mayavadis. Vá para Vrindavana agora mesmo. Pega a sua trouxinha, se você tem alguma trouxinha, e sai fora daqui agora. Então, não é? Imagina o Brahmana, que originalmente adorava a esposa de Shiva, de repente o próprio Shiva, que é a deidade adorável de Varanasi, diga-se de passagem, né? Vishveshwara é a manifestação de Shiva em Varanasi. Então a própria deidade adorável daquele lugar sagrado, Kashi, Vishveshwara, dá uma ordem para ele assim. Imagina Shiva chegar para você assim num sonho, Madame Gopal Prabhu, Anuradha Didi, Tarun Krishna, vocês que estão assistindo, está sonhando, de repente Shiva pega você pelo pescoço e diz: o que você está fazendo da sua vida, seu maluco? Vá para Vrindavana agora mesmo. Mas eu não... Aí você pode até chegar e falar assim: mas eu estou duro. Aí Shiva fala assim: só lamento, o problema que você está duro é seu. Mas a ordem é minha, vá para Vrindavana. Aí o Brahmana se levantou e de Kashi para Vrindavana é um caminho, mas ele foi. Né? E quando ele chega, aí eu vou encurtar aqui, que já está praticamente terminando o encontro de hoje, um encontro interneticamente acidentado. Quando ele chega em Vrindavana, essa é uma das passagens mais lindas. É até meio estranho falar que tem alguma passagem que seja mais linda que a outra nesse livro, né? Que todas as passagens são muito, assim, muito fortes, muito impactantes e muito lindas. Mas ele chega em Vrindavana e não vê nenhum ser humano. Ele vê as vaquinhas, vê os pavões, vê as árvores, vê Jamuna Devi passando. Mas ele não vê nenhum ser humano. Aí ele vai caminhando assim, por algum tipo de atração, ele vai caminhando na direção do Jamuna. E aí quando ele está caminhando assim, ele ouve de alguma direção, ele ouve um choro assim, altíssimo, alguém chorando, chorando assim, muito, muito intenso. Aí ele fica assim: meu Deus, quem pode estar chorando dessa maneira? Nunca vi alguém chorar dessa maneira. Né? Primeira vez, assim, chego em Vrindavana, não vejo nenhum ser humano, mas vejo um choro que eu nunca ouvi na minha vida antes. Aí ele vai se aproximando cada vez mais do som do choro, e quando ele chega mais perto, ele já está diante de um kunja, assim, de um caramanchãozinho super lindo, super coberto de trepadeiras floridas, e ele percebe que essa pessoa que está chorando, agora ele percebe que é um choro humano, e ele percebe que o choro é acompanhado do cantar do Mahamantra. É como o Mahaprabhu quer. Mahaprabhu quer que você cante o santo nome chorando.
Então essa voz agora chorando e cantando em êxtase o santo nome. E ele fica assim, né? Ele fica, uau, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Como é que eu vim parar nessa situação? Ele fica estatelado assim, e dentro do Caramanchão, dentro do Kunja, está nada mais nada menos que o nosso grande, o nosso querido Shri Gopakumara. E aí Gopakumara, naquele êxtase todo, completamente absorto no êxtase de cantar o Nama e ver os passatempos e desejar ter contato com Madan Gopal Ji, sua deidade adorável, no meio de todo aquele arrebatamento de êxtase, uma voz no seu íntimo, na sua consciência fala: agora você deve sair porque tem algo que você deve fazer lá fora do Kunja. Então ele sente aquela compulsão e ele meio atarantado assim, pelo êxtase do cantar do nome puro, do Shuddhanam, ele sai assim e dá de cara com aquele Brahmana. Né? E quando ele dá de cara com o Brahmana, ele lê o Brahmana inteiro, assim, porque ele é um Vaishnava puro. Então ele lê tudo. Ah, esse Brahmana fez isso, casou com essa Brahmana e morava em Pragjostapura e depois adorava a Kamakya dele. Aí ele chegou para o Brahmana e já falou assim: ó Brahmana de Mathura. Eu ainda não entendi por que ele chama o Brahmana de Mathura, mas tudo bem. Ó Brahmana de Mathura, vamos descobrir um dia. Você está fazendo peregrinação há tanto tempo. Durga Devi apareceu misericordiosamente no seu coração e te deu o Gopal Mantra, Mantra Raja, o rei de todos os mantras. E você, por cantar esse mantra, a deidade adorável do mantra está te dando uma experiência mística que você jamais poderia imaginar ter. E você já rodou por tantos lugares, já teve darshan de tantas deidades, já viu tanta coisa, já deixou de entender tanta coisa, até que Shiva pessoalmente fala para você num sonho: vá para Vrindavana. Aí quando ele fala isso para o Brahmana de Mathura, de Pragjostapura, o Brahmana na cabecinha dele fala assim: meu Deus, esta é a pessoa que eu estou procurando, porque ele sabe tudo sobre mim. Se ele sabe tudo sobre mim, ele vai poder me explicar o segredo desse mantra que eu não consigo deixar de cantar 3 vezes por dia. E que está provocando uma série de transformações na minha consciência. E eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada por isso. E aí, Gopakumar, ele percebe, né, os movimentos do pensamento do Brahmana de Mathura. E ele fica pensando: mas como é que eu vou pregar para esse menino? Né? Como Gurudeva, né? Vocês que tiveram a oportunidade de ver Gurudeva com aqueles olhos azuis lindíssimos, como um radar, e de repente ele fixa o olhar em você, e ele pensa assim: essa menina. Aí ele fala uma coisa para a devota, que ele é um canal perfeito da misericórdia de Mahaprabhu, né? Então ele fala uma coisa para a devota que jamais alguém falou, e aí ele entra no coração dela assim como uma bala, assim, explode dentro do coração dela. Então a mesma coisa Gopakumar estava fazendo, que ele vai ser Shiksha Guru do Brahmana. E aí ele vai começar, ele resolve, ele decide: eu vou contar a história da minha vida. E aí como é que ele começa a contar a história da vida dele? O tema do nosso encontro, com todas as interrupções possíveis e imagináveis, foi Vairagya. A gente entendeu o que é Vairagya? Porque ele começa a contar como ele, um vaqueirinho de Vrindavana, que adora ordenhar as vacas, adora brincar com os outros vaqueirinhos, mergulhar no Jamuna, de família de vaqueiros, né? Gopala, Gopakumara, um menininho, que ele de repente está brincando com os meninos, e ele vê um senhor assim, rolando no chão de Vrindavana, e chorando e gargalhando.
e falando palavras desconexas, né? Essa pessoa que ele vê chama-se Jayanta, né? E Jayanta, quando de repente fora do, porque ele está completamente em êxtase de amor por Krishna, por Radha Krishna, então de repente quando ele sai um pouco da consciência interna, ele vê aqueles meninos rindo, os vaqueirinhos estão rindo assim, e ele fica com o coração completamente derretido porque está pensando em Krishna, e Krishna é um vaqueirinho, gente do céu. Então ele vê aqueles vaqueirinhos, ele começa a abraçar os vaqueirinhos com todo carinho, porque ele está transferindo o bhava, né? O Tama Bhakta Mahabhagavat. Ele transfere o seu sentimento para todos os seres vivos. E não faz diferença. Então se ele viu o vaqueirinho, os vaqueirinhos, os amiguinhos de Krishna. Onde está Krishna? Onde está Krishna? E aí todos eles riem muito, né? Porque eles acham muito interessante aquele comportamento daquele Jayanta. Mas Gopakumar se afeiçoa especialmente a ele. E por isso ele vem e dá o Gopal Mantra para Gopakumar. E ele vive tão tomado pelo êxtase, pelo Braja Prema, que ele nem termina direito de dar o Gopal Mantra, de ensinar o Gopal Mantra para Gopakumar, e de repente desaparece. E aí novamente nós estamos agora fechando a linha que essas personalidades têm em comum, porque naquele momento Gopakumar, quando começa a cantar o Gopal Mantra, toda aquela atração, imagina, ele mora em Vrindavana, então toda aquela atração que ele tinha por sair cedo, apacentar as vaquinhas, né, conversar com o pai sobre como é que vai ser a lavoura, essa coisa toda, coisa de Vaishya, de agricultor, de interiorano, tudo aquilo ele deixa para trás. E ele também vai, e ele, o que ele faz? Ele pratica Vairagyam. E ele começa a contar a história dele para o Brahmana, de como ele vai em cada lugar que ele para. Ele primeiro para num lugar onde um Brahmana adora Shalagram Shila. Mas em cada lugar que ele para, todas as pessoas ficam maravilhadas com a presença dele. Né? Todas as pessoas. Porque ele é muito puro, ele é um menino muito puro, ele está cantando Gopal Mantra. E aquele mantra, a mantra Shakti, a potência inconcebível desse mantra faz com que ele seja muito atraente. Né? E aí vocês devem se lembrar, imagino que alguns de vocês se lembram, como por exemplo, ele está em Jagannath Puri e aí o rei morre. O rei de Orissa morre quando ele está em Jagannath Puri. E o filho do rei chega para ele e fala assim: Sadhuji, eu não tenho qualificação para substituir meu pai, eu sou só filho dele, mas não sou um príncipe qualificado para ser rei. Você tem. Você vai ser o rei de Orissa. E na época o rei de Orissa também era o Mahanta, o presidente do templo de Jagannath Puri. Aí Gopakumar fica em êxtase, a única coisa que ele queria é cantar o Gopal Mantra e ter darshan de Jagannath, poder servir Jagannath. Aí ele começa a falar sobre como assim, as oferendas e os aratis, ele começa a falar um monte de coisa para os pujaris todos, né? Então isso acontece em Jagannath Puri, né? Da mesma forma, quando ele chega em Swargaloka, nos planetas celestiais, Indra acaba de dar em cima da esposa de um rishi. Ele é danado, Indra Dev, né? Ele faz umas falcatruas, se transforma, às vezes ele assume a forma do marido da mocinha com a qual, pela qual ele está atraído, vamos colocar dessa maneira. E aí esse rishi estava morrendo de raiva e estava perseguindo ainda por todos os templos planetários. Que é isso que ele vai assim, ele pensa que ele é o Deus do céu, que é o rei do céu, e fica dando em cima da esposa dos outros. Então ainda se esconde bem na hora
que Gopakumar está visitando Swargaloka. E aí o que acontece? Os habitantes, todos os habitantes do planeta celestiais, todos eles, sem exceção, todos eles falam assim, apontam o dedo para ele. Você vai ser Indra. Né? O que uma diva tem que fazer assim, zilhões de sacrifícios para chegar a estar na posição de Indra, né? Ele só por cantar o Gopal Mantra. O mantra que Gurudeva deu para cada um de nós. Olha só. Né? Gurudeva deu esse mantra para cada um de nós. Ou vai dar para algum de nós que ainda não tem o mantra, mas ele vai dar esse mantra. Mantra Raj, né? Gopal Mantra. E além de Gurudeva dar o Gopal Mantra, ele ensina para a gente como que a gente deve cantar esse mantra para a gente alcançar os pés de lótus de Mahaprabhu e Radha Krishna. Como se não bastasse a potência do mantra, Gurudeva também nos dá a sua potência, né? Para que quando a gente cante Gopal Mantra, no nosso coração, o nosso raga, se lembra do nosso apego? O nosso apego vá gradativamente sendo depositado aos pés de lótus de Mahaprabhu e Radha Krishna. Então esse Brihad Bhagavatam, desculpa, hoje acabou que a gente não leu nenhuma frase, mas a gente está, eu acredito que seja interessante para todos nós essa coisa de revisitar a história de maneira que essa história fique gravada na nossa consciência, né? E que a gente valorize Gopakumar, né? Porque Sanatana Goswami não está contando, ele não é um ficcionista, ele não é um ficcionista que se diz, né? Ele não é um escritor de ficção, ele não está contando uma parábola, né? Muito menos Parikshit Maharaj, e muito menos Jaimini Rishi, né? Que você sabe que são 3 conversas, vamos dizer assim, em momentos diferentes, mas todas as conversas estão focando na experiência de Shri Gopakumar. Então, como Gopakumara, ele tem um caminho extraordinário até chegar a Madan Gopal Jiva. Se nós dermos atenção à história dele, se nós meditarmos na história dele, se nós meditarmos nele, se nós meditarmos no mantra que ele canta, o resultado, com certeza, garantido por nosso Gurudeva, é que a gente vai ter um caminho, um destino tão auspicioso quanto o dele. Né? Então isso se chama Harikatha. É isso que Gurudeva veio trazer para a gente. Ele não veio trazer, ele não se interessa em mais nada, ele quer que a gente ouça Harikatha, que a gente viva Harikatha, que a gente fale Harikatha, e que se a gente fizer isso, aí nós vamos ter gosto para praticar o nosso sadhana, cantar o Mahamantra, cantar nossos Diksha Mantras. E se a gente tiver gosto por cantar os nossos mantras, aí nós vamos ter Asakti, Rati, Raga. E aí não vai ter nenhum véu de Maya que cubra os nossos olhos desse conhecimento transcendental, que promova uma parede entre os nossos olhos e o conhecimento transcendental. E aí nós vamos ter Divya Jnana. Então primeiro Vairagya, depois Divya Jnana, que são 2 ferramentas que quando chegar lá na frente do caminho, o que você vai fazer com essas 2 ferramentas, com esses arvoredos? Você está buscando como meta Jnana Shuno Bhakti. Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, sinônimo é Jnana Shuno Bhakti. É devoção isenta desse conhecimento. Jnana Shuno Bhakti. Jnana Shuno Bhakti. Porque se você se aproximar da sua meta, e a sua meta é você ter trocas amorosas com Krishna, com Mahaprabhu, com Srimati Radhika, com os manjaris, né? Imagina se você se aproxima de Krishna, aí
você olha para ele assim, se você ainda está com esse Jnana girando na sua mente, aí você olha para ele assim, você, segundo diz o Srimad Bhagavatam, você é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, você é inteiramente independente, você é Atmarama. Peraí, deixa eu ver aqui naquele verso do Gopi, como é que é? O Venu Gita, tem um verso. Deixa eu ver se é você mesmo. Deixa eu consultar aqui Shastra. Deixa eu ver se é você mesmo. Deixa eu ver se essa pena de pavão está do lado esquerdo ou do lado direito. Aí pronto, acabou. Não tem relação. Né? O Brijavasi, os habitantes eternos de Braj, companheiros eternos de Krishna, eles são naturalmente gurus, como Srila Siddhara Maharaj diz perfeitamente, mas eles não se interessam com esse conhecimento. Você se interessa, se você está apaixonado por alguém, você se interessa se você está apaixonado mesmo, sim. Claro que isso não existe. A gente fala assim, é só uma analogia, mas você sabe aquela experiência da paixão, que você fica completamente virado, você está apaixonado pela menina, pelo menino, você está apaixonado por uma matéria na faculdade, ou por uma cidade. Tem gente que se apaixona por uma cidade. Adoro Madrid, né? Então, se você está numa história de paixão, você vai obter algum conhecimento sobre a pessoa, sobre a cidade, sobre o que seja. Mas o que vai falar mais forte, o que vai dominar a sua experiência é o seu coração. Não é isso? Se primeiro você desenvolve o conhecimento, porque você quer ter certeza, poxa, eu vou me casar com essa menina, eu vou me casar com esse menino. Aí você, né, família, endereço, conta bancária, índole. Mas depois, olha só, você já está tendo um relacionamento com a pessoa, gente do céu. Né? Então, amor, né? Amor, prema é isso. Prema, quando você alcança prema, bhakti, braja prema, Jnana é brincadeira. Como as gopis falam para Krishna, né? Você é cruel, você teve coragem de prender aquele Maharaj no inferno e ele está até lá hoje preso. Falando de Bali Maharaj, que está lá nos países infernais. Né? Você teve coragem de cortar o nariz daquela moça que queria casar com seu irmão? Surpanaka. Aí estão falando de, como é que chama? Lakshman, Ramchandra, né? Que Ram cortou o nariz de Surpanaka. Que coisa cruel, como é que você vai cortar o nariz de uma pessoa? Então elas ficam assim, brincando com Jnana. Aí quando o Durvasa Rishi chega, o que acontece? Durvasa Rishi chega, aí vê Krishna brincando de como é que é? Aquela coisa de subir nas costas, um sobe nas costas do outro, um menino pula em cima do outro, ou então estão brincando de luta livre. Aí de repente Subal Sakar fala para Krishna, mas você perdeu. Você tem que me dar a sua prachada que você perdeu. Aí Krishna fala, não, eu não perdi, que é isso? Você está variando? Aí eles olham do Vasarishi, assim, ele está assim, ó. Ele está olhando Krishna. E ele vê como Krishna assim está naturalmente, espontaneamente, brincando com aqueles meninos, como se ele fosse uma criança qualquer, uma criança comum. Aí os meninos, quando vêm o Rishi, eles chegam assim, os dois, Subal e Krishna junto. Ei, Rishi, fala para ele que eu ganhei. E aí o Rishi não consegue sair daquela posição, ele fica assim. E aí eles começam a puxar a barba do Vasarishi. Todo mundo morre de medo do Vasarishi. Ele viaja com 60 mil discípulos, ele é super poderoso. E eles ficam puxando a barba do Vasarishi. E o Vasarishi fica completamente sem ação. Né? Onde ele vai colocar todo o Jnana que ele tem? Ele está em Vrindavan. Né? Que todo o Jnana, todo o Aishwarya é 200% coberto por doçura. Bhakti Rasa. Então é isso que Mahaprabhu veio trazer para a gente. Bhakti, a oportunidade de nós, pela orientação, pela misericórdia do nosso Gurudeva,
um dia, não importa quando, mas um dia a gente experimentar Bhakti Rasa, né? E por isso esse texto, ele pode fazer esse tipo de... Ele pode estimular, chama-se Udipana. Ele é um estímulo para a gente querer de todo o coração Bhakti Rasa. A gente entender que essa forma humana, né, Sudurlabha, é muito rara. Então, nessa forma humana, a gente tem capacidade para apreciar Bhakti Rasa, né? Especialmente porque nós estamos nascendo na era de Mahaprabhu, que é a única manifestação que vem da Bhakti Rasa. Golokera Premadana Harinama Sankirtana, né? Hari Hari Vipale. Essa música é tudo, assim. Nessa música, Srila, como é que é o nome dele? Srila Narottam Das Thakur, ele coloca todo o segredo do caminho de Raganuga Bhakti, né? Hari Hari Vipale 106, se vocês quiserem ver. 106. Ele fala assim: ó Hari, mesmo após ter recebido essa rara forma humana, Manusya Janama Paya, eu a desperdicei por não praticar bhajana a Radha Krishna. Ao invés disso, bebi veneno conscientemente. O tesouro de Prema Bhakti desceu com Nama Sankirtan, Golokera Premadana Harinama Sankirtana, uma frase famosíssima. Então, Prema, pela misericórdia de Mahaprabhu, desce com Harinama. Se você está em Harinama, cantando Japa Harinama, Harinama Sankirtan, Naga Sankirtan, Prema está ali. Oh, por que não sinto atração por ele? Ele diz. Meu coração arde dia e noite no fogo venenoso da vida material, mas não tomei o remédio para extingui-lo. Harinama. Brajendra Nandana veio como Sati Sutta Gora Sundar. Balaram veio como Nityananda. Eles salvaram todas as divas caídas e miseráveis através do Harinam, como testemunhamos no caso de Jagai Madhai, né? Então, assim, ele está falando afirmações super simples, mas essas afirmações, se você refletir sobre elas uma e outra vez, aí Mahaprabhu vai te dar acesso ao segredo de Raganuga Bhakti. Ó Radhe, ó Krishna, por favor, conceda-me sua misericórdia desta vez. Não me afastem de seus pés, vermelhos como lótus. Quem além de vocês eu poderia chamar de meus neste mundo? Né? Narottama Dasa Koya, Natelibo Rangapoya, Toma Vini que Ache Amara. Toma Vini que Ache Amara. Quem além de vocês eu poderia chamar de meus neste mundo? Então aqui ele está revelando um sentimento elevadíssimo de amor por Radha Krishna e Mahaprabhu. E como o Gurudeva explica no prefácio desse livro, se você cantar Hari Hari Vipale, né? Eu estou tentando aprender ouvindo o Vijaya Krishna dos Kirtanias. Um dia a gente chega lá. Se você cantar essa canção, meditar no significado esotérico dessa canção, então Narottam Das Thakur, pela misericórdia do seu Gurudeva, ele vai jorrar a misericórdia de Mahaprabhu sobre a sua cabeça. Porque Narottam Das Thakur, ele conhece o desejo do coração de Mahaprabhu. Né? Assim como Srila Sanatana Goswami Pada, né? Por que ele escreve essa obra monumental? Porque ele sabe que no futuro, pela ordem de Mahaprabhu, no futuro, bem depois que Mahaprabhu já tiver partido, esse texto sagrado, Brihad Bhagavatamrita, vai ser a luz no fim do túnel da consciência humana. E vai promover a verdadeira liberdade, né? Porque, na verdade, quem tem mukti mesmo, como a gente estava vendo, né,
na conversa entre Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya de manhã, quem tem mukti mesmo é o devoto. Ele não quer mukti. Mas quem tem liberdade de fato é o devoto. Né? Abhaya Charanaravinda. Né? O devoto, se ele está praticando o seu sadhana, ele é completamente destemido. Completamente destemido. Pode cair um raio na cabeça dele. Para ele não faz diferença. Viver Jivane Marani. Né? Quantos versos, quantas canções? Na vida ou na morte. Né? Pode estar morando do lado de uma favela no Rio de Janeiro, para ele não faz diferença. Né? Porque ele está cantando os mantras que seu Gurudeva deu, está praticando esse processo, né, que a gente não tem como descrever, cuja beleza a gente não tem como descrever com palavras, de forma alguma. Né? Mas se a gente tem que praticá-lo para a gente poder ter percepção disso. Né? Porque senão, toda a vairagya que você praticar vai ser inútil. Você vai renunciar a um monte de coisa, mas se você não tem conhecimento, se você não tem Nama Tattva Jnana, né? Se você não tem conhecimento da verdade sobre Nama, e se você não coloca esse conhecimento em prática, que adianta a sua vairagya? Você vai renunciar? Né? Então nós vamos terminar, já passou da hora. Agradeço por vocês terem dado atenção. Me desculpem por não ler hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari. Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Ki Jai, Shri Gurudeva Patitapama Ki Jai, Shri Prabhupada Patitapama Ki Jai. Então nós vamos estar nos próximos dias anunciando algumas novidades sobre esse projeto que na verdade pertence a vocês, porque este templo Vidaya Mandir é o templo do seu coração. Então assim, eu espero que vocês se divirtam transcendentalmente com as novidades que nós estamos preparando para vocês. Jai de Dandapad Pranam. Ok? Radhe Radhe. Vanchakalpatarubhascha Kripasindhubhyo Vacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandapad Pranam. Jai Shri Radhe. Jai Mahaprabhu Nityananda.